teria sido usado pela JBS para repassar dinheiro de propina e caixa 2 para os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, denunciou as contas às autoridades do país por suspeita de crime financeiro. Sobre isso eu converso com Nilson Clava. Boa noite, Nilson. Quais são os detalhes? Boa noite, Cecília. Boa noite a todos. Olha, as informações publicadas pelo jornal Estado de São Paulo indicam o seguinte, que esse banco suíço, ele informou as autoridades locais sobre as possíveis irregularidades nessas contas antes mesmo da delação premiada ser fechada entre Joesley Batista, dono da JBS, e a Procuradoria-Geral da República. E por que esse alerta foi feito? Porque o banco identificou ali transferências sem explicações e transferências num volume muito grande de dinheiro. Por isso, fez essa notificação às autoridades locais informando um possível crime financeiro. Agora, por que Joesley Batista armazenava dinheiro nessas contas na Suíça? Bom, segundo os depoimentos dele em delação premiada à Procuradoria-Geral da República, as duas contas que ele mantinha eram justamente indicadas para o Partido dos Trabalhadores e para os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Dinheiro esse que seria usado em campanhas e valor que era administrado ali juntamente com o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Segundo Joesley Batista, essas contas armazenaram em 2014 cerca de 150 milhões de dólares, dinheiro, grande parte desse dinheiro usado justamente nas campanhas. As fontes do jornal disseram o seguinte, que apesar de você não conseguir identificar quais foram os destinatários desse valor, você consegue identificar a data em que houve a transferência, e que isso pode ajudar a saber ali se houve essa transferência próxima ou não às disputas, à presidência aqui no Brasil, então no ano de 2014, que isso é essencial para essa identificação. Só lembrando que, apesar dessas contas estarem ligadas a Joesley Batista, ele não deixou ali o nome dele como grande beneficiário. Foram usadas empresas para isso, porque ele não queria ser identificado. Joesley Batista, portanto, fechou esse acordo de delação premiada e agora o Ministério Público Federal espera juntar essas informações da delação com as informações que já foram anexadas junto às autoridades suíças para, num trabalho de cooperação internacional, ter acesso a mais informações sobre essas contas que foram mantidas por Joesley Batista na Suíça e, de acordo com ele, para beneficiar políticos aqui no Brasil. Vamos ouvir, então, trechos da delação de Joesley Batista falando justamente sobre esse dinheiro e como ele seria usado. Teve duas fases, teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que uns 80 milhões de dólares, depois na Dilma chegou nos 70, ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas, tudo conta minha. E como é que foi o uso desses valores? Porque... Depois gastou toda a campanha. Foi até onde eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, mas é aqui, eles sabem disso? Curioso, né? O Lula sabe disso, a Dilma sabe? Eu falei, não, sabe sim, eu falo tudo para eles. Tanto é que sempre que eu ia lá no Ministério, sempre, não sei, mas sei lá, quando passava um certo período, sei lá, um mês, 2, 3, eu sempre pedia para tirar um extrato e levava para o Guido, para mostrar a continha e tal, não sei o quê. Aí ele pegava aquilo, dizia ele que ia mostrar para o Lula, ia mostrar para a Dilma. Ele ficava com aquele papel. Pra... Em 2014 ele usou o quê dessas duas? Tudo. Das duas contas? Acabou. Exatamente. Das duas contas? Ele foi até acabar o dinheiro. Somando as duas, tinha quanto em 2014? 150 de dólar. 150, Isso. A assessoria da ex-presidente Dilma Rousseff disse em nota que é fantasiosa a versão de que ela teria sido beneficiária de uma conta na Suíça, ainda mais uma conta que tinha como titular Joesley Batista. A assessoria também negou que Dilma tenha recebido qualquer benefício pessoal do empresário, inclusive financeiro, e afirmou que a ex-presidente jamais teve contas no exterior. A assessoria do Instituto Lula disse que a informação da denúncia confirma que quem controla as contas na Suíça é Joesley Batista, inclusive para transferir recursos para os Estados Unidos. A nota afirma ainda que é falso, leviano e até criminoso atribuir ao ex-presidente Lula qualquer relação com uma conta que não é dele e da qual ele nunca teve conhecimento. A nossa produção está entrando em contato com a JBS. E ainda falando de investigações, o ex